Pai do Senhor, pessoal. Amém. Infelizmente, né, tive problemas na aula online, então resolvi aqui gravar uma aula, né, completa para que a gente possa, para que vocês tenham disponibilidade, né, disponível assim uma aula completa aqui de 1 hora dessa lição número 8 da escola dominical, tá? Então, já que é uma aula gravada, vamos dizer assim, vamos fazer os passos a passo de novo, né? Então, vou estar disponibilizando aí, vai estar gravando, vai estar disponível para vocês na internet, que vocês possam estar assistindo, sabe? Essa escola dominical abençoadora, que é domingo que a gente tem de uma forma presencial. Hoje ela está sendo gravada, mas geralmente a gente tem ela online da maneira ao vivo, assim, né? Que a gente possa estar lendo o chat. Infelizmente não vou estar podendo aqui, mas tudo bem, Deus sabe o que faz. Vamos à aula, né? Então a gente, como você já sabe, a COA não tem uma revista própria, então a gente lida com a revista de outras igrejas e a gente tem usado nesse trimestre a revista, né, Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência. Então, essa revista tem nos ajudado muito, a gente já está na lição número 8, é uma lição que vai falar do, né, do Giacomo Filipe, um evangelista para os confins da terra, tudo que a gente imagina, tudo que a gente deseja para nós mesmos, é que a gente seja esse evangelho, né, seja transmitido, seja anunciado até os confins da terra. Então vamos à aula. A gente está, né, na EBD da COA, Casa de Oração de Arcozelo, tá? A gente tem tanto, tão habitual para a gente falar COA, que a gente, talvez na internet, né? Mas que é COA? É Casa de Oração de Arcozelo, tá bom? Então, que estão comprometidos com a educação cristã. Vamos avançar aqui. Então, no primeiro slide, a gente tem um texto bíblico básico, avançando aqui. Texto bíblico básico. Atos 8, Atos 5 a 8, né? De 5 a 8 e de 26 a 31. Tá escrito assim, ó. Mouse aqui rapidinho. Beleza. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eu gosto muito disso aqui, né? Os termos sinais. Por que sinais? Porque sinais não têm um fim em si mesmo. Então, o sinal é aquilo que aponta para alguma coisa. Ou seja, os olhos não estão atentos aos sinais, eles passam pelos sinais, mas os sinais estão apontando os olhos para um outro caminho, para uma outra direção. Nesse caso aqui, para o reino de Deus. Por isso que eu gosto muito da palavra sinal. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Está deserto, é o caminho que está deserto, tá, irmãos? O caminho tem lá, não é que ele está indo para um deserto, o caminho que não tem ninguém, tá? E levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor decadense, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para Jerusalém para adoração. A gente já vai falar sobre isso, né? Ou seja, não é um hebreu, mas mesmo assim ele estava indo para Jerusalém para adoração. E regressava, e assentando-se em seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lê? E ele diz: Como poderei entender se não há quem ensine, se não há quem me ensine? E como rogou a Filipe que subisse, rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Não vou estar aqui falando pormenores desse ato, desse primeiro momento, porque a revista realmente vai falar passo a passo aqui de tudo que está aqui descrito em Atos de 8, nesse início aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui à lição. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Novamente aqui a palavra sinal, gente. Se você puder trocar na sua vida, assim, a palavra milagre por sinal, vai ser muito bem-vindo. E milagre, talvez o milagre possa dar uma conotação muito individual, mas o sinal não. Todos os milagres que acontecem,
eles apontam para alguém, apontam para o reino, apontam para o reinado de Jesus, e isso é bom. É bom você falar, não, o que aconteceu na minha vida foi um sinal do reino de Deus. Tudo bem, tu pode usar a palavra milagre, a gente sabe que tem esse, esse favor de Deus no milagre, mas eu gosto muito da palavra sinal, que aponta para o reino, que aponta para Cristo. Ou seja, o milagre aconteceu, graças a Deus eu sou abençoado, mas tem algo mais importante do que o meu próprio milagre que aconteceu na minha vida, que é o milagre apontar para o reino de Deus. Que é o milagre apontar para Cristo nosso Senhor. E isso seja também manifesto aí na sua vida. Falando aqui, tutorial, você sabe por que, né? Eu sempre explico nas minhas aulas, né? Eu gosto assim de sempre estar escaneando a lição para que tudo que tem aqui você tenha certeza que eu tirei da própria lição, não escrevi por conta própria, nada disso. Eu mesmo fiz um recorte e cola da lição da revista, tá bom? Então tá aqui. Portanto, o objetivo do estudo dessa lição é Filipe, ou seja, a gente vai falar sobre Filipe, a gente está numa revista que ela tem muito uma vertente biográfica, então a gente vai estar falando de Filipe, a gente tem falado de outros personagens da Bíblia, então, ou seja, a gente vai falar, tá falando dele, tá falando do seu nome, do que ele fez, do seu ministério, do seu caminhar, então é um registro quase biográfico dessas pessoas que possam estar inspirando a gente, né, a ser também cada vez mais um discípulo dedicado, um discípulo melhor para Jesus, né? O evangelista, um missionário cristão no primeiro século. Seu nome significa que gosta de cavalos. É um nome, assim, para a gente é um nome estranho. Alguns tradutores, queridos, até falam que somos assim, amantes de cavalo, que gosta também, uns falam que ele gosta de guerra. Enfim, a gente sabe que no nome, né, a tradição, naquele tempo, o nome tinha muitos seus significados. E aqui gosta de cavalo, cuida de cavalos. Enfim, tinha essa conotação. E o nome dele vinha de uma base grega. Então, não tem com uma vertente lá do início do povo hebreu, não é isso. Como a gente via em outros personagens, ele vem realmente, o nome dele vem do grego, então tem essa peculiaridade no nome dele, tá bom? Ele tanto faz parte do grupo dos 70, a gente já vai falar isso aqui, o grupo dos 70 discípulos que foram enviados por Jesus para realizar um trabalho específico de evangelização, está em Lucas 10, 1, 3, quanto do grupo de 7 varões de boa reputação, aí são aquele início dos diáconos, né? Escolhidos para distribuir alimento entre as viúvas de Jerusalém. Além disso, ele foi testemunha de Cristo em Jerusalém e Samaria, alcançando inclusive os confins da terra. Ou seja, a gente está diante de um homem que realmente pregou o evangelho, anunciou o evangelho, que viajou, né, assim, para anunciar o evangelho do Senhor. A gente vai estar vendo isso durante a lição. Agora, deixa eu fazer um pormenor aqui, que o que acontece? Quando a gente fala desses 70 aqui, ó, 70 discípulos, ele foi enviado, aí a revista trouxe isso, mas a revista com certeza baseou-se em estudos, em tradição, em estudos fora realmente daquilo que está na Bíblia, porque pela Bíblia a gente não pode garantir que ele era um dos 70. Há grandes vertentes históricas, né, inclusive vertentes respeitadas, tá, irmãos? Estudiosos que falam que ele estava entre os 70, que Estevão estava, mas a Bíblia em si não fala, não nomeia, então a gente não pode aqui falar que a Bíblia falou isso, é mais um estudo baseado aqui vamos dizer, estudo fora, né, da própria de Bíblia. Agora que não, quando a gente vai falar dos 7 varões, que foram de boa reputação, e não, aí a Bíblia deixa clara, né? Tem lá o nome dele, o nome de Estevão, enfim. E vale lembrar também que esse Filipe aqui, ó, é diferente do Filipe apóstolo, tá, gente? São 2 Filipes. Ah, mas como é que a gente pode saber se é o mesmo, se não é? A maioria, né, os estudiosos, um dos grandes, né, vamos dizer assim, motivos de entender que são Filipes diferentes é porque um Filipe era um apóstolo, ele ficou em Jerusalém enquanto outros viajavam. E esse Filipe aqui, como a gente vai ver durante o decorrer da lição, ele foi para Samaria, ele foi para outros lugares, ou seja, é alguém que não ficou em Jerusalém, como os apóstolos, como a Bíblia anuncia que os apóstolos ficaram. Então, por isso dá esse entendimento de que a gente trata de pessoas diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. Felipe chamado diaconato.
Jesus elegeu pessoalmente os 12 homens que ficariam responsáveis pela liderança inicial da igreja. A gente sabe disso. Ao analisarmos os escritos do Novo Testamento, após Jesus ter sido elevado aos céus, percebemos que os apóstolos instituíram o diaconato, o primeiro dos ofícios eclesiásticos, e confiaram no exercício de discípulos. Então tá aqui o versículo, vai falar sobre isso, tá em Atos 6, né? Ó, Atos 6, 5. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procópio, Nicanor, Timon, Parmentas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Então vamos lá, quem são essas escolhas, da onde? Eu vou até já passar já para o próximo slide, princípios do diaconato. Então o que estava acontecendo ali? Tinha os apóstolos, né, no início da igreja, tinha uma reunião de muitas pessoas. Se a gente for parar nas primeiras pregações dos apóstolos, a gente está vendo que tem uma multidão, na verdade, ali com eles. Teve pregações lá que foram 2.000 pessoas convertidas, 3.000 pessoas convertidas. Então tem uma grande quantidade de pessoas sob as responsabilidades dele, né? A gente sabe isso lá em Atos, né? Escrito essa trajetória inicial da igreja. Então estava começando a acontecer ali que eles estavam tendo certos problemas de, como é que a gente pode estabelecer? De convívio mesmo e de estabelecer como é que a gente pode falar? De estabelecer critérios de igualdade de distribuição. Mais ou menos isso, como pode estar acontecendo. Então, tinha ali entre eles uns judeus mesmo, né, né, que o que a gente pode entender, judeus que possam estar falando a língua deles nativa, e os judeus que falavam grego. Então, tinha esse que chamam de helenistas. Então, tinha essa divergência entre eles ali, e esses helenistas estavam dizendo que suas viúvas, que seus necessitados estavam sendo tratados de maneira desigual daquele outro. Então estava tendo essa desavença entre eles ali, era muita gente, muitas pessoas, então provavelmente estava tendo um certo problema de distribuição. A gente sabe que isso é até normal acontecer, onde tem muitas pessoas reunidas. Então os apóstolos tiveram assim, instruídos por Deus, né, tiveram a grande ideia de, então vocês mesmos escolham, levantem entre vocês 7 homens que possam estar ajudando a gente a auxiliar isso, porque eles tinham a missão de dar a palavra, de anunciar o reino, e eles perceberam que não teriam esse tempo hábil, né, de fazer isso de uma melhor maneira possível. Então ali o povo escolheu 7 pessoas, naquele versículo anterior que eu tinha lido, tem até aqui, né, os nomes deles novamente aqui na revista, e para que eles pudessem tá distribuindo, ou seja, está minimizando esse problema, tá bom? Então é mais ou menos isso que aconteceu ali, de uma maneira assim bem simplória, né, explicando aqui. Mas é isso, estava tendo ali uma dificuldade entre distribuição de bens, distribuição de recursos. Eles levantaram essas pessoas que eram por eles já de boa reputação, ou seja, são pessoas a quem eles confiavam. Então eles resolveram realmente ter essa, para mim, uma grande ideia de estar ali auxiliando nessa distribuição de, vamos dizer assim, de renda, né? Então aqui, a palavra diácono significa servo, ou seja, aquele que vai servir o outro, né? Que vai se doar para o outro. O papel do servo é visto com nitidez nessa atividade. A tarefa daqueles diáconos era servir as mesas dos necessitados. Que trabalho bonito, né, gente? E Felipe foi escolhido para esse ministério. Os outros 6 eleitos foram Estevão, né, os nomes que eu já falei anteriormente. O trabalho de administrar e distribuir assistência aos necessitados teria de ser contínuo, portanto, um ministério de serviço diferenciado no ministério da palavra. Aquilo não poderia parar. A pessoa necessitada está necessitada sempre. Então, e muitas pessoas, né, vamos lembrar aqui da igreja, uns doavam, ou seja, eles se doavam, quem é aquele que estava mais necessitado, aquele que estava menos necessitado. Então, realmente foi um trabalho assim de muita responsabilidade, mas um trabalho muito bonito, porque você pensar que a igreja se reuniu, se organizou para distribuir melhor os seus recursos de alguma maneira para que todos os que estavam ali sejam melhores tratados, tá?
Então, aqui começa também o diácono, né, o serviço do diaconato. É um pouco diferente, a gente sabe, né? Mas o que é o diaconato hoje, do que é o diaconato que foi? E principalmente aqui na internet, a gente está lidando com igrejas assim, completamente diferentes, né? De uma maneira de entender um determinado serviço, tá bom? De entender o que, a função, o que é o trabalho que deve ser feito, tá? Mas de alguma maneira, mas o principal aqui de todos é ser servo, né? Aquele que você, de pensar em servir o outro. Óbvio que isso não fica somente preso ao diácono, ou seja, só vai servir o outro diácono. Todos nós que somos servos de Deus, a gente sabe que o princípio maior do nosso trabalho é servir o próximo, é servir o outro, é estar disposto a ajudar o outro. A gente sabe disso, né? Todos nós acho que somos conhecedores dessa realidade. Todos nós servimos, querido. E acredito que por mais que eu não enxergue assim, né, mas a gente sabe que tem pessoas que vão enxergar isso, por mais que seja maior a sua função, que eu não acredito que no reino de Deus tenha função maior ou menor, tem funções diferentes, né? Tem vocações diferentes, tem um tipo de trabalho diferente, mas em pé de igualdade. Então, eu acredito que servir é o principal, talvez, requisito, né, de todos esses que trabalham para o Senhor. E, por favor, gente, não falem que aqueles que trabalham no Senhor, aqueles que têm cargo na igreja. É todos nós que fazemos parte do reino de Deus, trabalhamos para o nosso Deus, né? Então, continuando aqui, a gente vai até tratar um pouco disso, ó. Princípios do diaconato. A Bíblia não incentiva que seus membros engalfinhem-se, palavra assim, terrível, né? Buscando alcançar o topo de uma suposta carreira ministerial, cujo posto inicial seria o discípulo, né? Discípulo, podendo chegar a apóstolo. Ou seja, começa lá e vão chegar. É como se fosse uma carreira a ser trilhada como uma empresa, como uma agência de negócios. Ou seja, você tem uma carreira na igreja. Eu não gosto de pensar assim, tá? Eu sei que você que está aqui na net, você tem direito, né? Você pode pensar diferente do que eu, sem problemas, tudo bem? Logo depois de ter instruído aos coríntios a procurar com zelo os melhores dons, Paulo mostrou um caminho ainda muito... É o quê? O amor, querido. Portanto, devemos distinguir nessa virtude, ou seja, devemos amar, querido, independente do trabalho que exercemos. Mais uma vez aqui eu vou voltar a falar, né? A gente parece que tem essa ideia de que existe trabalhos, ou existe funções maiores do que a outra, né? É claro, querido, que assim, lidando pessoalmente, a gente sabe que tem funções que aos nossos olhos parecem com uma maior responsabilidade. Assim, um pastor, aquele que está sempre preocupado com as suas ovelhas, olha a responsabilidade de um pastor, de ouvir suas ovelhas, de pastorear, enfim, de ajudá-los da melhor forma possível. O pastor tem essa preocupação, né? Tem esse, vamos dizer assim, esse peso entre nós. Mas eu acredito que a gente não pode confundir, assim eu penso, tá? Fabiano falando aqui, assim eu penso, a gente não pode confundir as funções eclesiásticas com uma carreira empresarial, onde a pessoa sobe de cargo. Não existe um subir de cargo, existem tarefas que são diferentes ou funções que são diferentes. Eu gosto de pensar o seguinte, qual é o trabalho da igreja? A igreja, como um todo, tem um trabalho muito específico, que é fazer parte do plano da salvação da humanidade. Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é evangelizar, anunciar a palavra, para que as pessoas possam reconhecer Jesus como seu Senhor, como Salvador, que eles possam fazer parte do reino de Deus. Esse é o nosso trabalho, fazer com que as pessoas enxerguem e entendam que o reino de Deus chegou. Jesus Cristo veio à Terra, Jesus Cristo veio nos salvar, esse é o nosso trabalho. Qual é a nossa função? Aí vão ser muitas. Você pode cantar, você pode... Como é que a gente vai exercer o nosso trabalho, né? Você pode cantar, você pode falar, você pode pregar, você pode fazer individualmente, enfim, você tem, né, várias possibilidades de, vamos dizer, como é que eu posso dizer, de habilidade, de vocação. Isso é a forma diferente de você realizar o mesmo trabalho. Que trabalho? Fazer com que o plano de salvação de nosso Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. Deus tem um plano. Qual é o plano? Salvar a humanidade.
Então a gente tá em direção a esse plano, ou seja, reconhecer, pessoalmente reconhecer como Jesus, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como aquele que governa a nossa vida e trabalhar para o seu reino, trabalhar para que as pessoas cheguem. Esse é o nosso trabalho. Se você vai ser diácono, se você vai ser pastor, se você vai chegar a presbítero, enfim, tem essas funções que a gente vai percebendo que as pessoas têm aptidões. Aqueles que têm aptidão para ser diácono, aqueles que têm aptidão para ser evangelista, um que tem aptidão de pregar, um que tem de cantar, um de que tem. Mas o trabalho, o significado, vamos dizer assim, o objetivo é o mesmo: agregar as pessoas para o reino de Deus. Então, esse é o nosso trabalho, sabe? Independente das nossas funções, eu gosto de imaginar que todos nós somos iguais perante aos olhos de Deus e acredito que assim seja, independente da função que você faça. Porque mesmo aquele, tem pessoas que hoje não têm cargo nenhum na igreja, não significa que não trabalhem para o reino, muito pelo contrário. Pode estar trabalhando muito mais do que alguém que tenha cargo na igreja. Porque simplesmente o trabalho, a função dele é ganhar pessoas para o reino de Deus. Fazer com que as pessoas compreendam que o reino de Deus chegou. É o nosso trabalho, tá? Vamos dizer assim, essa é a nossa missão, né? Missão, propósito, esse é o nosso propósito, enfim, como você entende isso, tá? E você vai fazer isso da maneira da sua função e funções que podem mudar com o tempo. Hoje você vai pregar, amanhã você vai cantar, amanhã você vai ser diácono, sabe? Depois você pode ser presbítero, aquele que ensina, dá aula na escola dominical, enfim, queridos, sabe? O reino de Deus é um reino que todos podem trabalhar, todos podem cooperar, todos podem ajudar, mas jamais, querido, virá um tempo de competição. Competição não existe, a gente sabe. Eu sempre falo isso, né? Lá fora existe um mundo competitivo. Na sua empresa você pode competir, né? De uma maneira leal, mas você vai competir com alguém, com a vaga de emprego. Então tem uma competição acontecendo. A gente não é, vamos dizer, a gente não pode também imaginar, né? Ser ingênuo, não dizer que não existe uma competição. Não, a gente sabe que existe. Agora, a gente deve competir de uma maneira leal, mas na igreja o que tem que haver é cooperação, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente encontra as brincadeiras, por exemplo, né, um exemplo bem simples, enquanto na brincadeira no colégio as pessoas vão falar assim, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem, né, vamos ver quem chega primeiro, vamos ver quem vai ser o campeão. Acredito que as brincadeiras da igreja devam sempre favorecer assim, vamos fazer as coisas junto. Vamos fazer tudo junto? Vamos chegar lá junto? Vamos alcançar a linha de chegada juntos? Sem primeiro, sem segundo? Todos nós queremos o mesmo objetivo. Então, se numa brincadeira a gente vai na escola, se numa brincadeira secular você vai ter um vencedor, a igreja deveria sempre estar incentivando habilidades, vamos dizer assim, brincadeiras onde as crianças aprendam. Não, a gente pode fazer as coisas junto, a gente pode chegar na linha de chegada todo mundo junto. Não precisa um chegar primeiro do que o outro. Vamos chegar todos juntos. Eu sei que naturalmente, né, as crianças têm essa. Cheguei primeiro, a gente sabe disso, mas eu acredito que a igreja poderia estar sempre incentivando esse tipo de ação. Mas aqui um exemplo muito bem simplório, né? Vamos dizer assim. E avançando aqui, querido. Então temos aqui, ó, Filipe, o evangelista em Samaria. Mais uma vez aqui, Filipe está evangelizando. Deixa eu ler primeiro antes de comentar, né? O diácono exerceu com eficiência seu ofício em Jerusalém, mas, com sua transferência para Samaria, a época de grande perseguição contra a igreja, aqui foi muito importante, né? Perseguição para a igreja. A gente, né? Deus ele é capaz de transformar todo mal em bem, querido. Tá? Isso a gente tem que registrar. Aprove ao Senhor conceder-lhes dom de evangelizar. Na verdade, ele foi a única pessoa chamada de evangelista em toda a Bíblia. Esse foi Filipe, tá? Deus o usou para levar as boas novas de salvação. Olha que coisa. Usou para levar o quê? As boas novas de salvação. Essa é a nossa fala. É isso que a igreja leva. As boas novas de salvação. Aos samaritanos. E mais tarde, a um etíope ligado à nobreza. Felipe tinha um dom natural para o evangelismo transcultural, ou seja, não ficou só ali em Jerusalém. A gente sabe do momento que a igreja passou com muita perseguição, esse momento difícil. A gente sabe que, né, aqui em Jerusalém os apóstolos receberam uma, é, uma ordem de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, mas eles foram ficando, até que de repente veio a perseguição e eles se espalharam pelo mundo, né?
Então, tipo assim, Deus promoveu a perseguição, eu não gosto de pensar isso, eu gosto de pensar o seguinte, que Deus é capaz de transformar todo mal em bem. Então, foi Deus que fez a perseguição, foi Deus que restaurou. A gente sabe que Deus governa todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ainda que a gente não entenda. Mas o que eu sei é o seguinte, que aquele mal foi transformado em bênção, ou seja, o mal da perseguição, o mal da igreja está sendo perseguida, tentar sendo, vamos dizer assim, extintas, né? Fez com que a igreja se espalhasse pelo mundo, ou seja, esse mal se transformou em bem e foi anunciar as boas novas. E isso não calou a igreja. Aliás, nenhuma perseguição vai calar a igreja. Você sabe disso, né? Então, aprove o Senhor, veio Filipe, ele evangelizou, ele foi para Samaria, e aqui começa, né? Logo Samaria, a gente sabe do problema que teve aqui de Samaria, e é um problema histórico em Israel, a gente sabe disso, sabe? Começou lá, né, na separação do reino, quando Israel ainda havia só um reino, o último rei, depois do último reino, do reino unificado, né, se dividiu em dois, então ficou o reino do sul, o reino do norte. O reino do norte não teve muito acesso ao reino do sul, então ficou capital Jerusalém no sul, aí ficou Samaria no reino do norte, e aquele povo que ficou no norte começou a fazer algumas mudanças, algumas alterações, porque eles já não podiam ir para Jerusalém, então exerceram em Samaria, fizeram outros locais de adoração. O reino do norte foi dominado primeiro, né? A gente sabe que entre o reino do norte, o reino do sul, o reino do norte foi dominado primeiro, foram levadas as pessoas para outras civilizações, outros povos começaram a fazer parte do reino do norte, e ali houve essa mistura, né, do povo hebreu com outros povos. Por isso que tem essa desavença, vamos dizer assim, o início da desavença do povo do norte, que eles chamaram de samaritanos, que eles, como é que a gente pode assim, não são judeus de uma maneira como é que eu não sei, eu não gosto de usar esses termos assim, um judeu puro, eu não gosto de usar esse termo, mas é como eles entendiam, ou seja, tem uma mistura ali, eles são judeus misturados, é um povo misturado, não é como a gente, ou seja, os seres humanos vivem criando esse tipo de separação, mas Cristo nunca teve nada a ver com isso, querido. Tanto é que Filipe foi para Samaria, e tanto é que quando Jesus estava aqui na terra, ele deixou bem claro que a sua palavra era para todos, e você vê ali passagens importantes na Bíblia onde ele faz elogio a um samaritano, aonde ele deixa muito bem claro que essa divisão que eles criaram, que esse muro que eles criaram não fazia sentido nenhum. Jesus não estava preocupado com isso. O evangelho já tinha chegado a todos, o reino de Deus é para todos. Então, Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou sobre o povo, sobre de Cristo, querido. A gente já vai falar de novo desse intuito sempre de Filipe, né? Tá pegando o evangelho, tá pregando a Cristo, querido. E essa deve ser sempre a nossa palavra principal. Cristo, Cristo, Cristo. A igreja tem que falar de Jesus, o Cristo, o Salvador, e Filipe tinha isso. E ele foi evangelizar para Samaria, que tinha mesmo esse tanto problema, né, entre os judeus e samaritanos, mas isso não importava, querido, porque o evangelho precisa ser pregado. Vamos continuar aqui, né? Vamos ver aqui. Chegar de Samaria, o contexto histórico. Eu já expliquei um pouco do contexto histórico, né? É provável que vários anos tenham passado entre o primeiro e o oitavo capítulo dos Atos. O que isso quer dizer? Porque quando você vai lá em Atos, quando a gente lê a Bíblia, a gente realmente parece que pensa que a Bíblia, tipo assim, é uma história que passa de uma velocidade que, vamos dizer assim, uma velocidade dia após dia. Não é isso. Às vezes passam anos mesmo. Entre um versículo e outro tem anos de história. Então, a revista foi muito feliz nesse sentido aqui. Mas a igreja ainda não tinha tomado a iniciativa de ultrapassar as fronteiras de Jerusalém a fim de cumprir sua missão. Que missão? Anunciar o evangelho, né? Na verdade, a perseguição foi o que moveu o povo de Deus à obediência, ou seja, vai, prega o evangelho para todo mundo. Então, essa grande perseguição, eles estavam ficando ali em Jerusalém, em Israel. Claro que foi tudo isso muito importante, mas a perseguição, como eu já havia falado antes, foi assim um instrumento utilizado para que o povo, o povo não, né, mas para que aqueles escolhidos ali, os discípulos, pudessem estar pregando o evangelho para todas as nações, né? E o evangelho chegou até nós, graças a Deus por Filipe era pai de 4 filhos, a Bíblia vai dizer isso, pai de 4 filhas, e sem dúvida esse teria sido um tempo de grande tensão para a sua família. A gente sabe, né, viajar naquele tempo, ele era pai de 4 filhos, então
são dificuldades, querido, inerente ao ser humano. A gente sabe disso, eu tenho uma família, você tem a sua família. A gente sabe que você viajar, você ter que percorrer, você estar perseguido, imagina um transtorno que não era, e mesmo assim Felipe não desanimou, querido. Felipe pregou o evangelho. Os samaritanos rejeitaram todo o Antigo Testamento, acho que eles só tinham um Pentateuco, se eu não me engano, acho que isso vai dizer aqui, né? Pentateuco, os 5 livros de Moisés, reunidos no que se chama atualmente o Pentateuco samaritano. Além disso, eles construíram um templo no Monte Gerizim, que rivalizava com o templo de Jerusalém. É porque como eles não podiam ir, é como eu falo, como eles não podiam ir em Jerusalém, eles foram criando seus próprios meios, seus próprios, a sua própria liturgia, né, os seus próprios caminhos de adorar o Senhor, tá, querido? Não cabe aqui eu competir quem era certo, quem estava errado, cabe aqui competir que eles falar, né, que eles encontraram esse recurso, mas é sempre bom dizer que o evangelho chegou a todos, não existe essa preocupação. O evangelho é para todos. Então, continuando aqui, ó, os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes dos judeus que se casaram com os gentios depois da queda do reino do norte em Israel. Eles consideravam-se os verdadeiros guardiões da lei que adoradores de Yahvé, acho que é assim que pronuncia. Consequentemente, desenvolveram seus próprios rituais religiosos, os quais praticavam no Monte Gerizim, em vez de realizá-los no templo em Jerusalém. Os judeus os viam como um povo mestiço e contaminado que não pertenciam à nação judaica. Embora tenha havido uma profunda hostilidade entre os judeus e os samaritanos, Jesus ministrou a ambos os grupos. Isso precisa ser muito claro, querido. Sabe, como o ser humano tem essa aptidão de querer fazer separações entre povos, né? Um povo aquilo, a gente sabe que grandes guerras, grandes catástrofes históricas surgiram mediante essa separação de povos, sabe? O evangelho chegou para todos. Claro que Deus tem um povo, Deus escolheu o povo de Israel, Deus escolheu os judeus, Deus tem esse povo, sabe? É histórico isso, a gente sabe disso. Mas o evangelho chegou a todos. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus não tem distinção, o reino de Deus não faz distinção. O reino de Deus, ele abrange todas as pessoas. E por isso que é tão fundamental esse nosso trabalho, essa nossa ida, ou seja, a questão de você estar anunciando o evangelho, você estar pregando o evangelho, independente do que seja aquela pessoa, de quem seja aquela pessoa. O que você acha sobre aquelas pessoas? Sabe, o evangelho precisa ser pregado a todos e a gente precisa acreditar no poder do evangelho de transformação, querido. Sabe, a gente fica falando, o mundo precisa de paz, o mundo precisa disso, o mundo precisa do poder do evangelho. Ouvir o evangelho e ter suas vidas transformadas pelo evangelho, querido. Sabe, como imagina se todos os cidadãos, né, todas as pessoas reconhecessem e tivessem a consciência do reino de Deus, como seria um mundo maravilhoso, né? Ou seja, não é um mundo onde os erros não acontecem, não é isso, querido, mas é um mundo, aquele mundo que está disposto a perdoar, um mundo que está disposto a fazer a benevolência, um mundo que está disposto a fazer pelo outro. São princípios do reino de Deus, querido, que o reino de Deus alcance a todos, né? Então aqui Samaria, quando a gente chega para Samaria, vê essa divisão, né, entre samaritanos e judeus, isso vai deixando como o ser humano tem aptidão de ficar, de promover conflitos. A gente precisa estar estabelecido, sabe? Tirar isso do nosso coração. Então a gente precisa estar vencendo essas maldades que habitam em nós, do ser humano, sabe? A gente pode ser uma pessoa ruim, vamos dizer assim, né? Que Deus, que nosso Jesus nos transforme, nosso Jesus transforme nosso coração, transforme a nossa mente, querido, para que nossas ações sempre ações pacíficas, ações que a gente possa realmente dar sinais do reino de Deus. Os sinais do reino de Deus não é visto somente pelos milagres, claro que não, querido. Os sinais do reino de Deus também são percebidos em ações, em palavras, em atitudes. Talvez seja muito mais percebido em atitudes mesmo do que em palavras, né? Palavras podem ser vazias, né? Então, que nossas ações demonstrem e sejam sinais do reino de Deus. Aqui Filipe, o evangelista, ele foi para Samaria, a gente sabe da dificuldade que era quantos encontros de Jesus aconteceu com o samaritano, e foram encontros assim, de uma certa maneira, às vezes tenso, mas Jesus sempre mostrou amor, sempre anunciou o reino de Deus para aqueles povos que estavam ali diante dele, né, ao seu redor.
Então Jesus deixou bem claro que o evangelho não era exclusivamente de um povo, mas o evangelho é de todos aqueles que reconhecem o Senhor como senhorio, reconhece que o reino de Deus chegou. Graças a Deus por isso, né? Então aqui tem os samaritanos. É uma história muito conhecida, né? Já muito falada entre as igrejas, né? Essa disputa entre judeus e samaritanos. Disputa não, essa rincha, como é que eu posso dizer assim? A reconciliação promovida pela graça de Deus. Opa, apertei errado aqui. Uma aldeia de Samaria fechou seu coração e suas portas para o Senhor Jesus, o que provocou uma reação indigna do discípulo. Dois deles chegaram a sugerir ao mestre que lhe concedesse a autoridade de Elias, a fim de que lançassem fogo sobre os habitantes daquele lugar. Jesus, no entanto, não atendeu, pois ele tinha propósitos maiores em ambos os povos. Olha só como é que nós estamos falando de discípulos, queridos, aqueles que estavam ali do lado a lado de Jesus, mas eles são seres humanos, queridos, então eles ficaram tão enraivecidos com aquilo e falando, vamos mandar fogo para o céu, vamos destruir isso. Calma, Jesus. Não, claro que não, não tem. Vocês não sabem que espírito vocês sois? Não, nós não somos assim, nós não somos o povo, nós não somos essa estrutura. Nós não viemos promover a guerra, querido. Nós viemos promover a paz. Nós viemos promover a conciliação, querido. Por isso muito me preocupa esse escalonamento de, às vezes, de palavras, né? Eu sempre vou estar tratando aqui, né? Principalmente aqui nesse canal, eu sempre com oportunidade falo, cara, dessas palavras que a gente vê que estão promovendo guerras, conflitos, sabe? São palavras de teor muito dura. A palavra de Deus também pode ser dura, mas assim como você vê aquela conotação de pessoas que estão ali sob o domínio da raiva, sob o domínio de um ódio, não faz sentido, querido, por reino de Deus. Sabe, você pode ser duro, você pode ser exigente, mas ainda assim o seu olhar pode ser um olhar de amor, um olhar pacífico. As pessoas podem entender e perceber que você está tentando fazer uma ação corretiva. Eu não estou falando que a palavra de Deus é sempre, é paz, não estou falando. A palavra de Deus tem hora que é muito dura com a gente, sabe? Muito, muito pesada de a gente suportar, a gente sabe disso. Mas ainda assim você enxerga que é uma palavra de amor, uma palavra de conciliação, não é uma palavra de disseminação de ódio. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente, né, na internet. Eu estou falando isso porque a gente está aqui na internet. Então, tenha cuidado, querido, com aquilo que você fala, com aquilo que você aponta, com aquilo que você curte, com aquilo que você explana, sabe? Com aquilo que você compartilha, vamos dizer assim, né, na internet, sabe? Vê se aquilo não é uma palavra que possa promover o ódio, que possa promover discussão. Tome cuidado com isso. Freie essas ações, seja um agente de colaboração na internet, seja um agente de promover o amor na internet, de promover, sabe, a conciliação na internet. Não seja esse promovedor do ódio, querido. E, por favor, tenha muito cuidado com as fake news, querido, sabe? Agora aqui, abrindo parênteses, na minha vida eu sou professor de química, vocês sabem disso, sabe? Eu sou servo de Deus, eu fiz uma faculdade de química e em nenhum momento eu me senti ameaçada pela ciência, em nenhum momento eu me senti, tive a minha fé abalada pelos ensinos, sabe? Eu tive ali dos métodos científicos, de como se produzir ciência, muito pelo contrário, isso tudo me fez ainda render mais ainda ao reino de Deus, saber como Deus é grande, sabe? Tudo é governado por Deus, querido. A arte é governada por Deus, a ciência é governada por Deus. Você precisa ter compreensão disso. Deus é Senhor, é o Senhor de todas as coisas, sabe? Então, não existe uma disputa entre ciência e fé. Não, não existe isso, querido. Sabe, o nosso Deus governa todas as coisas, querido. Tire isso da sua mente. Respeite a ciência. Respeite. Claro, quando a ciência como é que eu posso dizer? Erros acontecem em todos os lugares. A gente não precisa, em ciência e fé, precisa ter fé, a gente sabe disso, querido. Mas existe tão coisas, sabe, que existe uma discussão tão, às vezes, limitada do que é ciência, de como prover ciência, de como se ela tivesse contrária à fé. Não faz sentido, querido. Principalmente para mim que estudei, sabe, química, e vi como é maravilhoso esse universo que Deus criou, querido. Sabe, como o nosso Deus é um Deus criativo, como o nosso Deus é um Deus, assim,
fez tão pormenores, foi tão minucioso em sua criação, sabe, tudo, cada vez, quanto mais eu estudava, quanto mais eu percebia as reações químicas, quanto mais eu percebia todas as ações biológicas do corpo, mais eu entendia como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é fantástico, é criativo, como o nosso Deus é detalhista. Isso só me fez engrandecer cada vez mais o nome do Senhor. Fecha parênteses aqui, né, falando. Então aqui a gente está dizendo, chegaram a sugerir que o Messi, então tire esse conflito do seu coração, sabe? Tire essa ideia de promover as palavras, vamos dizer assim, as palavras ofensivas ao outro. Tire essa ideia do seu coração, querido. Sabe, promova sempre a conciliação, a paz, e principalmente, querido, promova o reino de Deus, fale de Cristo, fale de Jesus, querido, sabe, fale do nosso Senhor. É o que a igreja mais precisa fazer e é o que a gente mais ganha em fazer, sabe, querido? Vamos lá. Avançando. Então temos aqui, ó, a mensagem contida na mensagem, né? Vamos lá, o que Filipe realmente pregava? Alguns detalhes marcaram a estada de Filipe em Samaria e servem de inspiração para os evangelistas de todos os tempos. Olha só que coisa maravilhosa. Filipe foi até os samaritanos, ou seja, Filipe não ficou esperando, né? Ele foi até eles. Então ele teve essa ação, ele teve uma iniciativa. Tem essa iniciativa também, queridos, sabe? Que a gente tem essa iniciativa de ir ao encontro. Isso aqui é fundamental. Jesus, ele só pregava a Cristo. Prega Cristo, 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 sabe? A igreja tem que falar de Jesus, o Cristo, Jesus, o Cristo, sabe? É isso que a gente prega, é isso que a gente veio falar, boas novas da salvação. A gente pode falar, é claro que a gente pode instruir as pessoas a viver melhor, a gente pode falar de emprego, a gente pode falar de qualquer assunto, querido. Mas que esses assuntos sejam sempre pautados na ideia de que Cristo é o nosso Senhor. Sabe, o papel da igreja é pregar Cristo. E a gente vai falando, ó, Cristo, pensa como Cristo, tentar agir como Cristo, ser verdadeiras cópias de Jesus Cristo. É isso que a gente pensa. A humanidade teve vários homens fantásticos, inteligentes, teve verdadeiros gênios, queridos. Mas quem a gente deve copiar é Jesus, o nosso Senhor. Querido. Jesus, o nosso Senhor. É aquele que devemos copiar, aquele que nós devemos pregar, tudo aquilo que nós devemos anunciar, queridos. A multidão escutava a sua mensagem. Mas por que escutavam sua mensagem? Porque ele estava falando de Cristo, querido. Felipe operava milagres, eu gosto da palavra sinal, vocês sabem disso, em nome de Jesus, ou seja, aquilo que Felipe fazia, Felipe deixava bem claro que não era para ele ter os benefícios, para Felipe, vamos dizer assim, para Felipe ficar rico, para Felipe ficar conhecido, para Felipe ficar famoso, tudo aquilo eram para sinais do reino de Deus. Ora, tá vendo? Eu estou fazendo isso. Não sou eu que estou fazendo, é o reino de Deus que chegou, o reino de Deus está aqui, está agora. A gente pode experimentá-lo, a gente pode, não na sua plenitude, mas a gente pode estar nele, a gente pode ter os seus benefícios do reino de Deus. É isso que Filipe. Então, por isso que eu gosto muito da palavra sinal, querido. Sinal sempre aponta para algum lugar. Quando as multidões ouviram a sua mensagem, viram os sinais, aqui, ó, novamente, né? Eu sempre vou contar isso, os sinais que realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Ou seja, por que essas pessoas estavam sendo curadas? Para apontar que o reino de Deus chegou. Sabe, por que as pessoas deixam de fazer aquilo que faziam antes? Porque o reino de Deus chegou, aquilo é um sinal, querido. Pô, mas esse ciclano fazia essas coisas todas e não faz mais. O reino de Deus chegou na vida dele, é o reino de Deus, o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, ele muda as pessoas. O evangelho tem o poder da mudança, da transformação, querido. Sabe, confie nisso, anuncie o evangelho e deixe o evangelho trabalhar no coração das pessoas a quem você anuncia. Não, sabe, eu preciso anunciar o evangelho e o evangelho tem o seu poder de transformação, querido. Acredite nisso, tenha fé nisso, anuncie Jesus, o reino de Deus, que o evangelho transformará, vai transformar aquela pessoa a quem você tanto deseja que seja transformada, querido. As pessoas precisam do poder do evangelho, as pessoas precisam de Jesus, querido. Avançando aqui, Felipe, um evangelista para além de Samaria. Então agora Felipe foi mais adiante, vamos dizer assim, né?
Felipe provavelmente pertencia a um grupo de judeus helenistas, de fala grega. Teve aquela dificuldade lá que eu falei lá no início, ou seja, como ele falava grego, então ele tinha até essa mesma dificuldade lá onde provavelmente ele era uma daquelas pessoas que estavam tendo aquela dificuldade de desenvolvimento lá de separação dos bens, né, de compartilhamento dos bens, do material, da comida, enfim, porque ele tinha essa fala grega. Seu primeiro desafio foi cruzar a barreira da separação dos judeus e samaritas. Esse foi o primeiro desafio. Sendo um veterano no trabalho transcultural, ou seja, de falar para outra cultura, o evangelista sabia, por experiência própria, como era ser tratado como cidadão de segunda classe, porque lá tinha aquela discussão entre quem tinha fala grego-helenista era visto de uma maneira diferente, por isso que os apóstolos tiveram que levantar 7 diáconos para fazer essa distribuição de igualdade. Ao invés de Deus usar Pedro e João, os quais estavam começando a perceber que o evangelho de fato alcançaria todos os povos, ele, mais uma vez, usou Filipe, o diácono, que falava grego, para realizar uma tarefa específica de evangelização, ou seja, é uma pessoa que as pessoas entendiam. Eu não gosto dessa palavra, de segunda classe, mas mesmo assim Deus usou essa pessoa, Deus usou Filipe, ele mesmo sendo um povo de mal compreendido, um povo que a gente pode dizer que os judeus queriam deixar um pouco de lado, mas ele foi uma ferramenta utilizada na mão de Deus para que o evangelho saísse dos domínios de Jerusalém, de Samaria e começasse a alcançar os confins da terra, né? Então, específica de evangelização. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Atos 8, né, de 26, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Então, vamos lá. Etiópia, contexto histórico. A Etiópia tinha ido, vamos falar agora aqui chegando na Etiópia, né? O etíope tinha ido a Jerusalém para adoração. Muitos gentios nos primeiros séculos estavam cansados de seus inúmeros deuses e a falta de padrões morais de suas nações. De certa forma, eles buscavam o judaísmo, a verdade. No judaísmo, a verdade. Se eles seguissem o judaísmo, obedeceriam a todos os estatutos de Moisés, isso incluía a circuncisão e o batismo, ou seja, as pessoas já estavam indo na direção do judaísmo, naquele Deus único, né? Tinha ali a sua liturgia religiosa, então o povo já estava cansado dos seus muitos deuses, enfim, das suas más condutas morais, que a gente pode dizer assim, e a gente começaram a também procurar o Deus de Israel no judaísmo, né? O etíope tornou-se o primeiro cristão de que se tem notícia pertencente continuando africano. Ó. É verdade. Pela segunda vez em Atos 8, o evangelho moveu-se para fora dos estritos limites de Jerusalém e Judéia, ou seja, deixando bem claro que o reino de Deus não era ali só para aquele povo. Mais uma vez eu repito, historicamente a gente sabe que Deus escolheu Israel, que Deus escolheu esse povo, que Deus formou esse povo, que Deus formou essa nação, a gente sabe disso. Mas o evangelho chegou a todos, e inclusive, né, para mim, para você, todos aqueles que podem estar ouvindo a voz de Deus, a Bíblia, aqueles que anunciam o evangelho, chegou para todos. Avançando. O evangelho anunciado no mordomo Mote, o mordomo, né, de Cadência, rainha dos etíopes. Filipe, guiado pelo Espírito Santo, isso aqui é muito importante, querida. A gente precisa entender que tudo que ele faz, que tudo que nós fazemos, que tudo que a gente faz vem de uma ação do Espírito Santo, sabe? Que a gente possa estar sensível a isso. Eu sempre gosto, né, de falar assim, mas é toda hora que o Espírito Santo fala comigo. Comigo não, pessoalmente não. Como acontece comigo, é que de vez em quando eu tenho a sensação de que foi ele que falou, aí eu faço. Enquanto ele não fala, eu me baseio nos meus princípios, na minha realidade religiosa, naquilo que eu enxergo de correto na Bíblia, de que a Bíblia me ensina como viver, como estabelecer os meus princípios, a como pensar. Eu vou vivendo assim, mas eu posso tomar minhas decisões com os meus princípios religiosos que a Bíblia formou no meu coração, mas quando eu sinto que é o Espírito Santo falando, aí eu tenho que fazer. Quando eu não sinto que é ele, eu tenho as minhas decisões, eu tenho as minhas escolhas, e baseado, nunca tentando ferir, nunca ferindo os meus princípios, cristãos, ou tentando, ao menos, não ferir, Mas quando o Espírito Santo fala, aí não tem jeito, aí eu tenho que fazer. E a gente sabe que o Espírito Santo
em momentos, ele interpela de uma maneira muito clara na nossa vida. Então, é que a gente possa estar sempre sensível a esse momento claro que o Espírito fala com a gente. Falou ao Etíope a respeito da profecia de Isaías, explicando que as palavras proféticas tratavam, na verdade, de Cristo. Olha, tudo era para ele falar de Cristo, querido. O evangelista mostrou para o etíope que o servo sofredor era Jesus. Ele estava sofrendo na cruz por causa dos pecados da humanidade. Tendo ouvido a mensagem do sacrifício de Cristo pelo que é pecado, eu nunca creio em Jesus Cristo. Aleluia por isso, né? Creu em Jesus Cristo e é o Filho de Deus e foi batizado. Após ter evangelizado e batizado o ministro etíope, Filipe partiu para Portugal. Sua viagem foi única na história. Ele foi transportado sobrenaturalmente e de repente se achou em Azoto. Ou seja, ele foi transportado. De uma maneira sobrenatural, ele estava em um lugar e foi para outro. Mais uma vez eu falo, a palavra de Deus também é uma questão de fé, não é uma questão de lógica. A gente precisa ter fé. A palavra de Deus é um livro onde a gente exerce a nossa fé, que é uma palavra viva, tá? É uma palavra inspirada por Deus, então a gente precisa reconhecer, mas é uma palavra de um livro de fé, querido, é para quem tem fé. Sabe, eu preciso provar que a Bíblia existe, preciso provar que a Bíblia é verdade. Não, você não precisa provar, porque a Bíblia é um livro para quem tem fé, quem tem fé em Deus. Sabe, imagina, eu sempre falo assim, a gente precisa provar que Deus existe. Não, Deus ele existe. Deus não se preocupou em mostrar, em provar que ele existe. Ele existe. Quando você escreve uma carta a alguém, você não está preocupado em falar, eu existo, eu fiz isso. Não, você escreve uma carta, simplesmente escreve, porque você tem ideia que existe. Então Deus existe, querido, está em nós, está em todo lugar. Então, ele é o nosso Deus. Aqui está aqui, né, esse milagre sobrenatural que de repente está num lugar, de repente está em outro. É uma questão de fé. Assim como várias histórias da Bíblia, é uma questão da nossa fé, de a gente que acredita, de a gente que lê a Bíblia e tem esse livro como um livro vivo que nos transforma, que nos traz paz, nos traz alegria e principalmente demonstra para nós quem é o nosso Deus, né? Quem é o nosso Senhor. Avançando aqui. Conclusão. Então, trocar uma cidade. Trocar uma cidade onde um grande avivamento está acontecendo por uma estrada deserta pode parecer insensatez. Ao entendimento natural, tal de atitude seria um verdadeiro retrocesso. No entanto, o homem que estava naquele carro era ninguém menos que o superintendente dos tesouros do Etíope. O diácono evangelista e servo Filipe deixou uma cidade para que Deus o apresentasse. Olha só, para que Deus o apresentasse a um homem que tinha chaves de um país, ou seja, para que o evangelho chegasse e fosse anunciado a outras nações, né? A promessa do Salmo 68 foi cumprida, pelo menos em parte, no século I depois de Cristo. Na verdade, muitos dos atuais cristãos etíopes veem a conversão do tesoureiro canadense como princípio de sua, olha só, a sua tradição cristã. E por meio dele, sente-se diretamente ligados a Davi, que previu que a Etiópia cedo estenderia para Deus as suas mãos. Então, a gente está aqui, gente, diante de um homem que se deixou ser controlado por Deus. Sabe, quando a gente vai lendo essas histórias, a gente está aqui só numa revista bíblica, a gente está falando ponta a ponta, mas a gente sabe o quanto, sabe, quem tem essa compreensão da caminhada de evangelho, o quanto deve ter sido difícil para ele, mas ao mesmo tempo, o quanto foi gratificante. Sabe, o quanto foi para ele o privilégio que foi isso, de você ser uma ferramenta utilizada por Deus. Então, Filipe foi essa pessoa que demonstra para a gente primeiro, o quanto o evangelho deve ser pregado. Ele só pregou de Cristo. Sabe, a gente pode ensinar muitas coisas, a gente pode ensinar as pessoas a se comportarem melhor moralmente, financeiramente, a se comportarem melhor como pais, a se comportarem melhor como os filhos. A gente pode tentar fazer palestras, enfim, todos os sentidos para que a gente melhore as nossas condições morais, legais. Mas a gente não pode esquecer, querido, que a igreja é o lugar onde anuncia o evangelho de Deus. E é o poder desse evangelho, é o poder de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, que vai transformar essa pessoa. Sabe, não é o poder da sua palavra, da sua argumentação, da sua lógica.
transforma a pessoa é o Evangelho. E Felipe deixa isso muito bem claro. E deixa muito bem claro para mim também, pessoalmente, deve deixar para você, que quando Jesus fala, que quando um Deus te dá uma direção, vá, querido. Mesmo que não faça sentido, quando você olha a Bíblia, quantas histórias onde Deus manda fazer uma coisa ilógica, que não faz o menor sentido, mas a gente sabe o quão grande é o resultado disso. Então, se você está fazendo algo que pode não ter sentido para muita gente, que pode não ter sentido para quase ninguém, mas que você tem no seu coração, que você tem no seu entendimento, a clareza de que isso é a voz do Espírito Santo falando na sua vida, faça, querido. Faça, obedeça ao Espírito Santo de Deus, porque certamente lá na frente você vai ver o quão gratificante é você fazer parte de um trabalho que é anunciar o Evangelho, de promover a salvação no mundo. Amém, querido? Aqui eu deixo essa lição gravada, infelizmente, espero que eu não tenha mais esse problema, que a gente possa aqui estar fazendo tudo novamente, como todo domingo a gente tem feito aqui, de uma maneira ao vivo, porque eu posso ler o chat, os seus comentários. Peço aqui desculpa, mas, né, pelo todo ocorrido que aconteceu, mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E você, né, se você leu, tá lendo, né, tá lendo, você está vendo essa aula ainda nesse domingo, que o Senhor Deus te abençoe, mas em qualquer tempo que você esteja vendo essa aula, esse vídeo pode estar sendo abençoado, sendo um fator abençoador na sua vida, e que deixe no seu coração a ideia de que a gente precisa trabalhar para o nosso Deus, para o nosso Senhor. A gente precisa ter essas histórias na nossa vida para entender que realmente a gente precisa trabalhar para o nosso Deus e anunciar Jesus o Cristo. Amém? Fica com Deus aí. Paz do Senhor a todos. Tchau, tchau.